Nesse momento eu quero receber aqui uma pessoa que conhece Jesus, que ama o Senhor, ama a música, mas que foi acometido de uma doença que foi perdendo a visão gradativamente. Hoje ele enxerga somente 10%, tem somente 10% da visão, mas quando ele perdeu toda a visão, perdeu também a alegria de viver, mas o Senhor o devolveu a alegria. E ele vai contar aqui como. Vamos receber então com alegria Jerônimo Andrade. Tudo bem? Tudo bem, e você? Que prazer te receber aqui, rapaz. Muito feliz. Igualmente. Você teve sempre um prazer muito grande, assim, de viver, e um desses prazeres sempre foi a música, é verdade? Com certeza. Eu falo assim que eu me lembro, eu tinha mais ou menos 6, 7 anos de idade, e eu assisti um concerto pela televisão. E quando eu ouvi o som da flauta, o solo da flauta, numa das músicas, eu disse, é isso que eu quero pra mim. Com 6 aninhos só? Com 6 anos. Meu Deus, então é uma coisa bem precoce mesmo. Bem precoce. Mas aí, né, meus pais não tinham assim muita cultura, então o tempo foi passando e o sonho ficando de lado. Ficando de lado. Né? É engraçado como que lá na frente na vida, às vezes, Deus ressuscita uma coisa que a gente dava como certa lá atrás, mas que só vem lá na frente, né? Exatamente. E você então passou, assim, aquilo que muitos consideram uma luta muito terrível, que é essa questão da perda da visão. Eu já entrevistei uma outra pessoa aqui que também sofre dessa mesma retinose pigmentar. Quando que foi diagnosticado isso? Olha, eu falo assim, que eu tenho para mim que os médicos sabiam, porque quando criança eu fiz muito exame. Mas como eu era novo, eles acreditavam que eu fosse enxergar mais tempo, porque eu já conheci pessoas que teve isso, e que enxergou até os 65, 70 anos. Entendi. E já conheço alguns que perderam com 6, 7 anos. Mais cedo? É, mais cedo. Então é de caso para caso? É de caso para caso. Isso varia muito de paciente para paciente. E você foi o quê? 37? 30... Mais ou menos por volta dos 35 anos, a minha visão caiu de vez. Eu comecei a ter dificuldade para andar, comecei a ter dificuldade para reconhecer as pessoas estendiam a mão para mim e eu não via. Eu comecei a ter dificuldade para ler e comecei a fazer exame. Aí fui fazendo exame, até que deu o diagnóstico da retinose, né? E isso também gerou o diagnóstico da depressão. Exatamente, porque eu lembro como se fosse hoje. Na época, a minha visão ainda estava um pouco melhor quando eu fui fazer o exame. Não estava tão bom, mas ainda dava assim para... Você via sombras assim, mais... mais ou menos. Eu ainda tenho um resíduo visual, entendeu? E então eu fiz o exame ali no Centro Oftalmológico de Minas Gerais. E eu falo que, assim, o médico nunca deve entregar o exame para o paciente sem ele estar lacrado, porque a curiosidade atiça de ler. E eu peguei com muita dificuldade mesmo, cheguei perto do rosto assim... Para ler? Para ler. E aí o médico falou, eu vi lá que estava escrito, o paciente Jerônimo Alvim de Andrade é portador de distrofia de cones e bastonetes em ambos os olhos, que não corrige com óculos. Entendeu? E isso pelo enunciado lá, eu percebi que eu estava realmente perdendo a visão. Eu falei, meu Deus, eu estou ficando cego, o que é que eu faço? Aí eu sentei no ponto de ônibus ali e chorei feito criança. E as pessoas passavam, mas ninguém dava atenção. E, sei lá, acho que naquele momento eu precisava de alguém chegasse e me abraçasse. Falava, que é isso, cara, acorda para a vida não acabou e não. Isso gerou depressão. Você chegou a pensar em morrer, em tirar a vida? Exatamente. Eu fui afastado do serviço, né? E eu entrei em realmente um quadro depressivo, que eu tive realmente vontade de cometer suicídio. Você vê como se fosse a minha vida acabou aqui. Exatamente. Que eu pensava... É isso que você sente? Exatamente, porque eu pensava, meu Deus, como é que eu vou viver? Não posso trabalhar? Não posso? Não posso trabalhar, não posso ler, que é uma das coisas que eu gosto. Sempre li muito, né? Pensei, a minha vida acabou.
né? Só que eu havia esquecido que ainda tinha sobrado a música. Né? E aí, como é que conta pra gente esse episódio? Então, na nossa história nós estamos com um Jerônimo praticamente sem visão, exatamente, depressivo, querendo tirar a vida, sem trabalho, e de repente você está assistindo essa emissora, a Rede Super, e você ouve e vê. O que acontece? Conta pra gente esse processo, para isso que você está segurando aí na sua mão. Aí num desses dias, que eu ainda continuo, eu corri atrás de médico para tudo quanto é lugar. E todos os médicos falavam a mesma coisa. Então eu cheguei em casa depressivo. Aí eu me joguei no sofá. Me joguei no sofá, peguei o controle da televisão. Na hora que eu peguei o controle, eu pensei, meu Deus, para que eu estou pegando isso? O que uma pessoa igual eu vai fazer com televisão? Aí eu comecei a zapear os canais. Passava um, passava outro, passava mais outro. De repente caiu na Rede Super. E aconteceu que caiu no programa do Tio Uli. Tio Uli, apresentador querido com crianças aqui. Um beijo pro Tio Uli. Exatamente, porque é uma pessoa assim que, nossa, me deu uma força imensa, sabe? E aí eu comecei, né, mesmo com a dificuldade visual e tudo, eu comecei a assistir o programa, né? Na época eu já tinha trocado a minha televisão por uma televisão maior para poder tentar ver, né, alguma coisa. Aí eu deitei no sofá e fiquei ouvindo aquilo. Ele brincava com as crianças lá no programa, brincava com os bonecos, né? Ele, né, aquele jeito dele todo despojado de ser, né? E eu comecei a assistir, só que dentro das brincadeiras, tudo que ele falava, parece que Deus estava mandando ele falar comigo. Tudo que ele falou estava exatamente dentro da situação que eu estava vivendo. Aí o programa acabou e nisso eu ouvi o telefone, que ele sempre fala o telefone no final do programa, os contatos. Aí eu liguei para ele. Liguei para ele, conversei com ele, chorei um pouco, né, que a minha vida realmente era só chorar. E nós ficamos mais ou menos 1 hora no telefone. Acho que nem ele deve se lembrar disso. Ficamos mais ou menos 1 hora no telefone. E nisso a nossa amizade foi estreitando, a gente foi ficando amigo, né? As dificuldades vieram, porque quando você trabalha e você adoece, parece que eles pensam que você não precisa mais de comer, então seu salário cai. Eu já cheguei a receber R$470 de salário. Meu Jesus. Entendeu? Isso com 2 filhos pagando aluguel e tudo. Sabe, se a minha esposa não fosse uma guerreira e me ajudasse também, a gente estava complicado. Meu Deus. Né? Inclusive, beijo para minha querida esposa Maria José. Amém. Meus filhos Raquel, Vinícius, amo vocês todos. Né? E aí, nisso eu continuei fazendo tratamento psicológico. Né? Ia mais ou menos durante uma vez por semana no psicólogo. E teve um dia que o psicólogo perguntou, a gente conversando, eu muito deprimido. O psicólogo perguntou assim para mim, mas ele falou comigo assim, existem outras possibilidades além da visão, você não acha? Aí ele perguntou para mim assim, do que você gosta? Nisso eu já estava pé da vida. Aí eu falei para ele, eu não gosto de nada não, a minha vida perdeu a graça, eu vou gostar do quê? Aí ele com muita, inclusive foi ela, a doutora Ellen, abraço para ela também. Com muita paciência, ela perguntou, mas do que você gostava antes? Aí, igual eu falei, eu lembrei que eu tinha assistido um concerto quando criança e veio justamente na minha cabeça o solo da flauta, da sinfonia. Aí ela perguntou de novo, do que você gosta? Aí eu falei, olha, eu quando criança assisti concerto e até hoje eu ouço música clássica, mesmo que eu não tenha oportunidade de estudar, mas eu gosto muito de música clássica. Aí ela começou a conversar comigo sobre música, porque psicólogo assim, eles são fenomenais, entendeu? Quando o barco está afundando, eles usam algum jeito de tomar o leme da situação ali e contornar o problema. Aí ela foi conversando comigo sobre música. E nisso eu fui falando dos autores que eu gostava, os compositores que eu gostava. Aí no final da consulta ela falou assim, então você vai fazer musicoterapia. Eu falei, olha, você tá perdendo seu tempo comigo. Porque quando eu sair daqui, eu vou me jogar na frente do primeiro carro que eu achar ali na avenida. Ela falou, não, você não vai fazer isso não, você vai ver. Você nem vai ter dias melhores. Aí eu fui para o São Rafael e comecei. Fui para o setor musical. E eu falo que nisso eu reencontrei a flauta. Que benção. Né? O tio Uli te deu uma flauta também? Exatamente. Aí eu comecei a estudar flauta doce.
desenvolvi a flauta doce. Aí eu fui tentar comprar a flauta transversa. Que é essa? É essa. Aí eu cheguei lá na loja, fui ver o preço. Na hora que eu olhei o preço, eu falei, meu Deus, como que eu vou comprar isso ganhando isso? Na época, mais ou menos, ela girava em torno de R$700 a R$1.500. Mais ou menos isso. Quer dizer, eu recebi entre 470 ou 690 às vezes. Meu Deus. Né? Aí eu liguei pro tio Uli e falei, tio Uli, será que você não consegue um patrocinador aí do programa que possa me dar essa flauta, não? Ele falou, eu vou ver para você. Aí no outro dia ele me ligou. Ele falou, a sua flauta está aqui na Rede Sub, você pode vir cá buscar. Meu Jesus, deram à luz uma flauta, né? Exatamente, deram à luz uma flauta da noite para o dia. Jerônimo, essa flauta e essa descoberta da música foi um instrumento que Deus usou para te tirar dessa depressão e cumprir o que a psicóloga falou de dias melhores. Exatamente, foi isso mesmo. Você vai tocar aqui para a gente hoje, inclusive, porque eu vou te falar um negócio, Jerônimo. Tem gente sentada em casa agora que enxerga os dois olhos tranquilamente, tem até dinheiro, está com a saúde perfeita, o time dele está até ganhando, mas ele está querendo pular na frente do primeiro carro que passar na avenida. Por quê? Às vezes por causa de uma bobeira, falaram um negócio dele na internet, um vizinho que criticou, uma perseguição que teve lá no trabalho. Então, assim, você está dizendo que hoje você venceu essa depressão e você hoje, um homem, está aqui feliz, transformado, porque assim, a gente está lidando com você aqui antes de você entrar aqui no estúdio, você é uma pessoa, estava até fazendo piada, rindo, e você está vivendo uma vida normal. Exatamente. Hoje eu faço brincadeira com essa história da minha visão. Você faz brincadeira? Faço brincadeira com isso. Você sabe o que eu digo nos meus sermões, Jerônimo? Quando você consegue brincar com alguma coisa, é porque você está curado dela. Exatamente. Eu faço. Por exemplo, minha mãe morreu. Eu quase morri quando minha mãe morreu. Mas hoje eu consigo fazer piada disso. Né? Por quê? Porque eu estou sarado dessa minha morte. É verdade que hoje você toca numa banda também? Toco, na banda lá de Ibirité. Inclusive, mesmo? eu queria mandar um beijo para toda a galera aí da banda de Ibirité. Que legal. Né? Tá casado há 20 anos, tem 2 filhos. 2 filhos, casado há 20 anos com a minha querida esposa Maria José, que eu amo muito. Beijo para ela de novo, que eu sou apaixonado por você, querida. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu queria que você fizesse uma oração aqui por todo mundo que está nos assistindo antes de você tocar. Você podia fazer isso? Faço, com certeza. Então, eu vou pegar aqui na sua mão. Você vai fazer essa oração. Não é pelos cegos visuais, não. É pelos cegos do coração. Aqueles que têm os 2 olhos, estão vendo tudo, mas não estão vendo nada. Sabe como? Eles não estão vendo nada. Tá bom. Você vai pedir a Deus assim, Senhor, abre os olhos dessas pessoas que estão aqui tristes, com depressão, para eles entenderem que o Senhor não quer que eles vivam assim. E quem sabe até alguém que quer tirar a vida. Você vai pedir o Senhor por essas pessoas. Faz essa oração em nome de Jesus. Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, por estar aqui. Sim. Porque a tua palavra diz que, ó, quão bom e suave é os irmãos viver unidos. Então nós estamos aqui agora unidos diante do Senhor, num só propósito. Sim, Pai. Né, numa só oração, numa só unção. Sim, Pai. Eu primeiro te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Oh, Deus, obrigado. Porque são muitas bênçãos que o Senhor tem me dado, minha família, por esse lindo testemunho, a música, tudo, por ter me resgatado desse quadro depressivo. Oh, Deus. E eu queria pedir também pelas pessoas que nos assistem agora, essa pessoa, Pai, que talvez esteja pensando em tirar a vida. Oh, meu Deus. Às vezes por uma coisa mínima. Oh, meu Deus. Sabe, quem sou eu para julgar a dor do meu próximo? Oh, Pai. Porque muitas vezes o que não é importante para mim pode pesar muito para outra pessoa. É verdade. Então, toca agora nesse coração. Toca, fala Jesus. com essa pessoa agora. Sim. Sabe, mostra para essa pessoa algo de bom, assim como o Senhor me mostrou. Oh, meu Deus. Que existe algo além da visão material. Oh, meu Pai. Eu te peço, te agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, Jerônimo. Você já vai caminhando para ali daqui 1 minuto para tocar, mas antes, ninguém vai embora daqui, sem antes responder a pergunta mais difícil. Sim. Jerônimo, nunca é tarde para quê? Nunca é tarde para viver, porque a vida vale a pena. Para viver. Para viver. Exatamente. Para viver tudo que a vida tem de bom. Amém.
Glória a Deus. Que existe algo, a vida vale a pena. E com Vale a pena Jesus ser vale mais vivido. a pena ainda. Que maravilha, Deus é fiel. Eu vou pedir ao Juninho que vem aqui, ele vai te dar a mão, vai te ajudar a chegar ali, porque você vai tocar pra gente agora e vai nos abençoar. E você que está em casa, eu tenho certeza, foi tocado pelo testemunho do nosso querido Jerônimo, você pode levá-lo, os contatos dele vão ser colocados aí pela produção, para você, quem sabe, levar ele para dar um testemunho na sua igreja, para levar ele para dar um testemunho na empresa ou em algum lugar, na escola, para falar para os jovens que vale a pena viver, que não é para desistir de nada, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Então, você vai amanhã continuar assistindo o programa comigo, porque você sabe que o programa é diário, mas a gente encerra hoje curtindo então Jerônimo adorando ao Senhor com essa flauta transformada, salvadora. Vamos lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.